de milagres. Vamos meditar na palavra? Abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 4. Segundo Reis, capítulo 4. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Vamos ler uma história muito conhecida e vamos meditar, tirar lições, aprender nessa manhã dentro dessa história, aquela história da multiplicação do azeite. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 1, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra: certo dia a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você foi enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma, mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém. Fala conosco, meu Deus, e que a tua palavra provoque em nós mudanças significativas, no nome de Jesus. Amém e amém. Digam todos graças a Deus. Eu quero falar hoje, irmãos, sobre esse tema, vitimismo. Está aí uma coisa que aprisiona pessoas. A mensagem dessa manhã é uma mensagem que eu sei que vai fazer algumas pessoas se remexerem na cadeira. E eu preciso te dizer que não há no meu coração, desde que Deus me chamou para ministrar e pregar o Evangelho, no meu coração, nenhum desejo de que uma mensagem que eu pregue deixe pessoas confortáveis. Não há no meu coração esse desejo. Mensagem, irmãos, palavra tem que nos deixar desconfortáveis, mesmo aquelas que nos consolam. Porque você sabia que Deus às vezes nos consola, mas o consolo de Deus vem e traz até um certo desconforto para aquele momento que a gente estava vivendo, às vezes até se conformando com a situação. Aliás, ministrei sobre isso quinta-feira passada, tá? Se você não assistiu a mensagem da última quinta-feira, eu recomendo, assista. O título da mensagem da última quinta-feira foi Não Tolere, Não Tolere. Eu usei essa frase, né? A gente não consegue mudar aquilo que a gente consegue tolerar. Não há mudança quando a gente tolera. Falei até sobre dor. Às vezes a gente está tolerando uma dor e por isso a gente não está procurando tratamento médico. Sabia que tem gente que está se conformando com doença, dando seu jeito de tolerar? Não, está tolerável. E por isso essa pessoa não busca ajuda profissional. Quantas pessoas que já perceberam que precisam tratar a alma, precisam tratar suas emoções, porque isso está acabando com os seus relacionamentos.
mas a pessoa está tolerando aquilo, enquanto outras pessoas estão ficando infelizes, né? E você vai tolerando até que isso se torne insuportável. Aí você se posiciona, aí as coisas mudam. Mas aquilo que a gente consegue tolerar, não há mudança, não há transformação. Por quê? Porque a gente se amolda, né? É aquilo que Romanos capítulo 12, versículo 2, a palavra de Deus nos diz, que a transformação só vem quando a nossa mente é renovada. E quando é que a nossa mente é renovada? Está lá, Romanos capítulo 12, versículo 2, diz que é quando a gente não se amolda, a gente não toma a forma do mundo. E a palavra de hoje que eu quero partilhar com você tem esse sentido, da gente não se amoldar a um padrão, irmãos, que está estabelecido no mundo, que é o padrão do vitimismo. Aliás, há uma agenda muito nefasta, impregnando esse padrão, principalmente na nova geração. E eu quero analisar com vocês essa história muitíssimo conhecida. A palavra diz que essa mulher, viúva, tinha sido esposa de um discípulo de profeta, ou seja, ela conhecia o homem de Deus, o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu conhecia também, pois ela já chega apresentando suas credenciais, né? O Senhor sabe que o meu marido foi um discípulo de profeta dedicado, o Senhor conheceu o meu marido. Então, quando Eliseu a recebe, já a recebe sabendo de quem ela tinha sido esposa. E ela diz: meu marido morreu, o Senhor também sabe, e ele deixou uma dívida. Ele me deixou numa situação muito ruim. É aí que começa o vitimismo, tá, irmãos? O vitimismo sempre começa com algo que a gente acha que fizeram conosco. O vitimismo sempre começa com um momento que nós temos a percepção, e é uma percepção pessoal, de que não foi uma escolha nossa, foi algo que a gente já recebeu. Por exemplo, o vitimismo em dizer: olha, eu sou desse jeito porque os meus pais, eu sou desse jeito porque os meus avós, eu sou desse jeito. Bom de drible, viu? Vem, vamos descer aqui. Isso, a mamãe ali. Aí. O vitimismo começa com algo que eu penso assim: não foi uma escolha minha, foi algo que me fizeram. Então essa mulher, ela tinha tudo para se vitimizar. Olhe bem para mim. Ela tinha tudo para se vitimizar. Não escolhi ficar viúva. Não escolhi perder meu marido. Não escolhi a dívida que ele me deixou. Percebem? Não escolhi estar nessa situação de um credor na porta da minha casa cobrando, dizendo que se eu não pagar, ele vai levar meus filhos como escravos. Ou seja, olhe para mim, ela estava dizendo para o profeta Eliseu: a situação que eu estou vivendo hoje, não foi eu quem a provocou, caiu no meu colo como uma bomba. Pronto. Esse é o ambiente propício para o vitimismo. Entendam, irmãos, que naquela época uma mulher, ela era totalmente dependente do seu marido. Nós estamos falando de uma época que uma mulher não trabalhava para se sustentar. Quando ela perdia o marido, os filhos tinham obrigação de sustentá-la. Isso era tão sério que a lei de Moisés dizia que se uma mulher perdesse o seu marido e não tivesse filhos, o irmão dele mais próximo tinha que casar com ela. Para quê? Para sustentá-la. E é que provoca aquela pergunta que fizeram para Jesus, né? Quando queriam testá-lo, né? Olha, um homem morreu, a mulher ficou, casou com o irmão dele, depois ele morreu, casou com o terceiro, e quando chegar lá no céu, ela vai ser esposa de quem?
estava falando sobre esse ponto da lei de Moisés, que dizia que uma mulher tinha que ser sustentada. Por isso que aquela conhecida como a viúva de Naim, que Jesus ressuscitou o filho dela, aquela mulher estava no nível máximo do desespero, porque o seu marido tinha morrido e o seu filho era a única chance que ela tinha de se sustentar. Essa mulher perdeu o marido deixou uma dívida e agora o credor está na porta dela dizendo: se você não pagar a dívida, eu vou levar a sua única chance de sobrevivência, que são os seus filhos. Por isso ela corre desesperada para o profeta. E ela corre desesperada para o profeta, dizendo para ele: faça alguma coisa. Eu só tenho os meus filhos. E agora o que eu tenho, o credor está tentando levar. O ambiente favorável para aquela mulher se vitimizar. Nada do que ela estava vivendo ali foi opção, escolha dela. Tudo caiu como uma bomba no seu colo. E o que é o vitimismo, gente? Porque quando eu olho para a história dessa mulher, eu vejo Deus, sabe, agindo na vida dela de um jeito, através do profeta, o homem de Deus, mostrando para ela: você tem capacidade de mudar essa situação. Porque o vitimismo é aquele lugar que eu me torno refém. Então por que hoje eu sou uma pessoa instável emocionalmente? Porque o meu pai e minha mãe, você não conhece minha história, pastor. Irmãos, é exatamente assim que começa o vitimismo. Por que você não cresceu profissionalmente? Olha, você não conhece minha história. Por que você não dá certo em nenhum relacionamento? Não, porque você não conhece minha história. Ou seja, alguém jogou uma bomba na minha vida e o que eu vivo hoje é resultado dessa bomba que jogaram na minha vida. E eu não tenho o que fazer. E sabe, quando eu vejo a cena dessa mulher falando, chegando diante do profeta, eu vejo ela assim completamente vulnerável. Completamente vulnerável. Ela estava no lugar de vítima. Não tenho mais marido. O que eu tenho agora é uma dívida muito grande. Não tenho como pagar a dívida. E agora o credor quer levar os meus filhos. Tem como esse cenário mudar? Não. Então, quando eu estou, olhe bem para mim, num cenário onde eu não consigo mudar, eu sou refém desse momento. Eu sou refém desse instante. Eu sou refém dessa história. E eu fico muito feliz porque a ação de Deus através da vida do profeta Eliseu acaba com qualquer probabilidade daquela mulher se tornar uma vítima da situação. Então vamos entender o que é o vitimismo. Dentre tantos conceitos, gente, que eu fui procurar, eu gostei muito desse. Olha, vitimismo é a tendência de se fazer de vítima, ou seja, de exagerar ou criar a própria vitimização. Pode ser uma estratégia para manipular os outros. Como eu já vi isso. Normalmente, pessoas vitimistas sempre vão usar uma plateia para sua atenção. Aliás, não existe vitimismo sem uma plateia, tá, gente? Todas as pessoas que se colocam no lugar de vítima, elas sempre vão atrair as pessoas para o seu coitadismo. Sempre. Eu disse para você que a mensagem dessa manhã, ela é uma mensagem aguda e espinhosa, mas é para a gente pensar. Pessoas vitimistas sempre vão estar nesse lugar. Olhem para as minhas chagas, olhem para as minhas tristezas, olhem para o meu sofrimento, olhem para a minha história. E se tiver plateia, aí o vitimismo só cresce. Pode ser uma estratégia para manipular os outros, buscar atenção, justificar o abuso de outras pessoas e para, principalmente, presta atenção, se esquivar da responsabilidade.
Antes de você trancar o seu coração e a sua mente, deixa o Espírito Santo alargar uma porta do teu coração para você receber essa mensagem por completo. Porque às vezes, irmãos, quando o Espírito Santo quer tratar algumas coisas no nosso coração e que a gente, nas primeiras informações, já tranca por conta de um conceito que a gente já tem sobre o assunto, o Espírito Santo não consegue mais. Por quê? Porque o nosso coração se torna impermeável. Então eu te peço isso, no nome de Jesus. Diga ao Espírito Santo nesse momento: Espírito Santo, deixa o meu coração acessível. Se chegar no momento dessa mensagem que o pastor está ministrando e eu não concordar, eu tiro minhas conclusões. Mas deixe o seu coração acessível. Algumas características de pessoas que são vitimistas. Primeiro, dependência excessiva e exagerada dos outros. Dependência. Pessoas vitimistas não conseguem ter protagonismo na sua vida porque sempre se sentem dependentes. Os irmãos percebem que essa mulher vai procurar o profeta Eliseu, dizendo para ele: olha, eu só saio daqui se o Senhor me der uma solução, porque eu não vejo possibilidade de uma solução. Não tenho marido, o que eu tenho são 2 filhos e uma dívida. Como que eu saio disso? Já adiantando a mensagem, né? O profeta Eliseu faz o que com ela, gente? Através da providência divina, o profeta Eliseu devolve a vida dela na mão dela, dizendo para ela: olha, Deus vai fazer você mudar essa situação, para você não viver a sua vida nesse lugar de vitimismo. Por quê? Porque é um dos sinais do vitimismo: dependência. Segunda característica do vitimismo: visão de aniquilação em relação a si mesmo. Como assim, pastor? Eu não tenho o que fazer. Por que algumas pessoas, irmãos, estão dentro de um relacionamento ruim, danoso, venenoso, mas não tem força para sair? Se você assistir a mensagem de quinta-feira, você vai entender por quê. Por que a pessoa está tolerando isso? A pessoa olha para alguém que se importa e diz assim: oh, por que você não faz alguma coisa? E a pessoa diz: eu vou fazer o quê? Isso acontece muito. Tem gente que está sendo desrespeitado dentro de um emprego. Você tem capacidade, o Senhor te deu muita inteligência, você poderia estar em outra empresa, em outro lugar, rendendo muito mais. Você quer tomar uma decisão, porque nesse lugar você não está sendo nem respeitada, nem respeitado, nem valorizado, mas você diz assim: vou fazer o quê? Eu vou ficar desempregado? E quando alguém diz para você fazer alguma coisa, você se faz de vítima: mas eu preciso disso aqui, mas eu dependo desse lugar. É isso que eu chamo de visão de aniquilação. Eu anulo qualquer possibilidade na minha vida de reação. Eu falei de vida profissional, tá, gente? Mas isso dentro de relacionamentos também acontece muito. Eu aniquilo qualquer possibilidade que eu possa esboçar de sair dessa situação. Gente, olhe para a vida dessa mulher, dessa viúva. Se alguém olha de fora a vida dessa mulher sem marido, com uma dívida que dá para perceber que é uma dívida impagável, pelo menos na visão dela, ela tinha que pedir ajuda ao profeta mesmo. Mais ou menos assim: profeta, se o senhor não fizer alguma coisa, eu vou perder meus 2 filhos. Vocês viram o final da história, gente? O profeta devolve para ela dizendo: não serei eu quem vai fazer, Deus vai fazer o milagre, mas quem vai trabalhar esse milagre é você, porque você tem possibilidade para isso. O Senhor te dá capacidade para isso. Porque uma das características do vitimismo é a visão de aniquilação, de anulação. Eu não tenho nada para fazer, nada que eu possa fazer vai mudar essa situação. Terceiro, incapacidade de fazer autocrítica. Por quê? Porque quando eu estou no lugar do vitimismo, a situação que eu vivo sempre é culpa de quem? De Deus que levou meu marido. Por que o Senhor levou meu marido?
Por que o Senhor me deixou viúva? Incapacidade de autocrítica é: por que esse credor não tem coração? Me vê nessa situação sem marido, ainda quer levar meus filhos. Normalmente, irmãos, pessoas que vivem o vitimismo, elas nunca têm um olhar para dentro. Elas sempre têm um olhar para o que o outro me fez, o que a vida me fez. Por que Deus foi tão injusto comigo? Por que Deus não me deu a oportunidade? Sempre o olhar do vitimista não é o da autocrítica, né? É sempre para o outro, o que o outro me fez. Foi Deus que levou meu marido, é o credor que não tem coração, é meus vizinhos que não me ajudam a pagar a dívida, e é isso. Quarto, falta de autoconhecimento. Normalmente, quem vive o vitimismo não se conhece. Esses dias a gente está formando um grupo na igreja de empreendedores, empresários, profissionais liberais. Está no embrião esse grupo. E eu partilhei essa palavra com eles, falando sobre conexões. Eu mostrava o quanto a bênção de prosperidade dessa mulher, olhe para mim, estava proporcionalmente relacionada à quantidade de conexões que ela tinha com seus vizinhos. A quantidade de relacionamento saudável que essa mulher tinha foi quem determinou o milagre dela, né? Porque a palavra diz que quando acabaram as vasilhas que ela pediu emprestado, o milagre parou de acontecer. Foi proporcional. Imagina essa mulher brigada com os vizinhos, de mal com as vizinhas, não ia ter nenhum milagre. E nessa conversa que a gente estava tendo, eu mostrei para eles que depois que Deus faz o milagre, entendam, tá, gente? Tem um detalhe aqui que só lendo essa semana, essa história, que eu percebi. A palavra diz que o profeta diz para ela, depois que ela vai lá, né, e apresenta, agora ela tem azeite para viver o resto da vida, e diz para ele: olha, pronto, eu estou com milagre lá em casa, minha casa está cheia de azeite. O que é que o profeta diz para ela? Vá, venda, pague. O profeta não disse pague sua dívida. O profeta disse o que para ela? Pague suas dívidas. Isso quer dizer que esse milagre não só sanou a dívida com esse credor, ela tinha outras dívidas. E o profeta ainda diz para ela: depois que você pagar suas dívidas, pega o restante e viva do que sobrar. A mulher se tornou empresária. Gente, essa mulher chega diante do profeta com o rosto assim, sabe, batendo na parede, dizendo: não tenho como passar dessa situação. Ela sai dessa situação uma grande empreendedora. Por quê, gente? Ela não sabia que ela tinha essa capacidade. Olhe para mim, o profeta, o homem de Deus, fez ela se descobrir uma empreendedora. Quando eu estou nesse lugar de vitimismo, eu só estou esperando a ajuda dos outros. Quando eu estou nesse lugar de vitimismo, eu não conheço o meu potencial. Quando eu estou nesse lugar de vitimismo, eu não conheço o dom que Deus me deu. Porque eu estou sempre dependendo dos outros. Ela sai de casa dizendo: ou o profeta faz alguma coisa, ou então eu vou perder meus filhos. Quando ela volta para casa, depois da orientação do profeta, né, depois do milagre já ocorrido, ela volta para casa, sabe como? Daqui para frente, eu determinarei como será a minha vida financeira, a vida dos meus filhos. Eu determinarei como será o meu futuro. Olha o que essa mulher descobriu, gente, depois que saiu desse lugar de vitimismo. Quinta característica do vitimismo: preguiça física, mental e emocional. É pesado o que eu vou dizer agora, mas eu preciso dizer. Vocês viram uma informação essa semana que saiu aí nas mídias, dizendo que em um mês, pessoas que recebem Bolsa Família no Brasil injetaram nas bets, sabe o que é bets? Essas casas de aposta. Em um mês, 30 dias. Só usuários de Bolsa Família no Brasil injetaram nas bets. E aí tem um detalhe aí, né? Porque como foi que conseguiram medir isso? Pagamentos que foram feitos no Pix.
Pagamentos que foram sacados e pagos em espécie, aí não tem nem como contar, ou seja, o número é muito maior. Muito maior. Mais de 2 bilhões em um mês. Pessoas que recebem Bolsa Família injetaram em casas de aposta. Irmãos, assistencialismo só funciona no papel. Eu não estou falando coisa que eu acho na minha cabeça, eu estou trazendo um dado que saiu em todas as mídias essa semana. Pessoas que recebem Bolsa Família no Brasil. Sabe quantos estados no Brasil tem mais gente recebendo Bolsa Família do que trabalhador formalizado? 12 estados no Brasil. Tem mais gente recebendo Bolsa Família do que trabalhador com carteira assinada formalizada. É de doer o coração. Porque quem opera, essa agenda socialista, a ideia é que é o seguinte: olha, você tem que ajudar o outro para o outro se levantar. Aí você ajuda e a pessoa vai colocar esse dinheiro aonde? O nome disso, gente, isso é você estudar o básico de economia, O nome disso é transferência de riqueza. Economia básica, é transferência de riqueza. Então você foi lá no assistencialismo, colocou Bolsa Família, que é necessário. Pastor, você está dizendo que não é necessário? Claro que não, meu irmão, você está entendendo a mensagem. É necessário sim. Tem pessoas de fato que para você alavancar, o profeta, gente, simplesmente disse para a mulher: não vou te ajudar, vá para casa e se vire. Não, ele disse para ela: Deus vai fazer um milagre, só que você vai construir esse milagre. Os céus vão se mover sobre a sua vida, minha filha, mas você é quem será a protagonista desse milagre. É o que diz essa história, gente. É o que fala essa história. O vitimismo, gente, é a ferramenta daquela agenda que diz: olha, vamos tirar o dinheiro dos super ricos para distribuir igualitariamente. Eu já falei sobre esse estudo, não quero nem repeti-lo. Eu acho que só o dado dessa semana, do que foi dito, sobre pessoas do Bolsa Família injetando em casas de aposta, já diz para a gente se isso dá certo ou não. Mas imagine o seguinte: imagina que houvesse um governo que dissesse assim: vamos pegar toda a riqueza do mundo e vamos distribuir igualitariamente para todo mundo, e todo cidadão do mundo vai receber $30 mil. Imagine isso. Esse seria o melhor dos mundos, gente? Pega todas as riquezas de bilionários, milionários, liquida tudo e dá a cada cidadão do mundo $30 mil. O que você acha que a maioria faria? Eu vou dizer o que a maioria faria. Quando eu recebesse no celular aquele barulhozinho, tim, caiu $30 mil. Sabe o que a maioria faria? Opa, amanhã sexta-feira, viu, gente? Já para a gente comemorar a churrascada, vamos comprar um churrasco, cerveja, e a gente vai amanhã, primeira comemoração, depois a gente vai pensar o que fazer, mas primeira comemoração a gente vai comemorar esses $30 mil que a gente ganhou. Não vou nem pedir para levantar a mão quem acha que essa seria a reação da maioria: comemorar fazendo uma churrascada com os amigos. Eu quero fechar esse parênteses, já eu falo sobre isso. Eu estava fazendo câmara hiperbárica. Quando eu saí do hospital, depois de 3 meses, durante 1 ano e meio eu continuei fazendo curativos e as feridas dos meus braços não cicatrizavam, não fechavam. E eu fui o primeiro paciente de Sergipe a fazer o tratamento de câmara hiperbárica. Primeira câmara hiperbárica de Sergipe que chegou no Hospital do Rim, eu fui o primeiro paciente. E eu passei quase 1 ano nesse processo. Entrava, fazia ali o processo de oxigenação de sangue para melhorar a minha cicatrização. E eu lembro que era uma câmara muito grande, eu entrava com algumas pessoas, e eu lembro de uma das pessoas que eu entrei, até porque eu entrava e passava mais de 1 hora lá dentro. E eu lembro de uma pessoa que eu entrei, era um cara que tinha ganhado na loteria. E tinha ganhado uma bolada muito grande. E ele me contava como foi. Hoje, obviamente, como é muito comum,
ele estava uma pessoa pobre. E ele dizia para mim: Zoar, não tinha um final de semana que eu juntasse 2, 3, 4 carros. Às vezes a gente juntava uma Topic, uma van de amigos, e eu pagava para os meus amigos. A gente ia para Maceió, para Salvador, a gente fechava uma parte do hotel e era o final de semana todo, porque eu achava que não ia acabar. Porque aquilo, meu irmão, que a gente não trabalhou para construir, vai embora fácil. É assim, sabe? Se eu não tive o trabalho de pegar as vasilhas emprestadas com as vizinhas, arrumar com os meus filhos, tudo em casa, depois pegar o azeite para derramar, tudo isso é trabalho, né? Aquela mulher sabia o trabalho que dá construir um milagre. O vitimista, tá, meu irmão, olha para alguém que está bem sucedido, que vai bem, e sabe o que essa pessoa diz? Aí foi fácil. Entenda, o que você hoje vive na sua vida é milagre, só que você construiu esse milagre. Foi você quem Deus deu a capacidade, no teu protagonismo, de construir esse milagre para a sua família. Meu filho fez 12 anos e eu estava lembrando com ele a semana passada, dizendo para ele: filho, daqui a 1 ano, você vai estar na idade quando eu fui fazer meu primeiro curso técnico. E eu estava conversando com ele sobre a vida profissional dele, ele já me dizendo o que ele queria, e eu dizendo como foi que eu me formei. Aos 16 anos, com o meu primeiro curso técnico, eu já estou dizendo para ele: ó, a vida é feita de milagre, mas o milagre é a gente que constrói, acordando cedo, dormindo tarde, estudando para concurso, fazendo prova. O milagre é construído assim. O milagre é construindo eu indo nos vizinhos buscar vasilhas emprestadas. O milagre é construindo eu afastando os móveis para colocar as vasilhas dentro de casa. Por quê? Quem vai derramar o azeite multiplicado é Deus, mas quem arruma as vasilhas sou eu. Você consegue entender isso? Diga para a pessoa do seu lado: o Senhor manda o azeite. Diga com convicção: o Senhor manda o azeite e você arruma as vasilhas. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Sabe por quê, gente? Que quem recebe Bolsa Família está injetando mais de 2 bilhões em casas de aposta. Essa pessoa não suou para isso, não arrumou vasilha. Eu não sou contra não, tá? Eu acho que em algum momento, em uma fase da vida, algumas pessoas sim precisam ser alavancadas. Essa é a diferença, né, de assistência com assistencialismo, né? Aqui na igreja a gente ajuda pessoas assistencialmente, mas a gente já diz, quem recebe aqui: olha, meu irmão, 3 meses, tá? Depois a gente volta a conversar, a gente quer te ajudar a você também começar a abençoar outras famílias. Porque o milagre quem manda é o Senhor, mas as vasilhas quem arruma é a gente. Lembrando dessa história, dessa pessoa que fez comigo câmara hiperbárica, eu fiquei pensando, gente, durante muito tempo na minha vida: meu Deus, e tem gente que está batalhando, né, para dizer: olha, se pastor, você sabia que tem gente que até já pediu oração a mim? Pastor, estou jogando aí na Mega, dá uma forcinha aí, porque se eu ganhar... Tem gente que diz até que o reino de Deus vai ser... Não, a gente vai abrir muita igreja. Eu fico olhando assim. Você acha que Deus precisa disso, gente? Entenda, tá? O milagre é feito a cada vasilha que eu peço emprestada na vizinhança. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? É assim que é feito o milagre. Quantas pessoas que têm dito que não conseguiram vencer porque não estudaram numa escola particular. Ontem eu falava isso com alguém: estudei sempre em escola pública, e graças a Deus que eu tinha ainda a oportunidade de estudar. E graças a Deus por você que estudou em escola particular. Mas esse lugar de vitimismo, gente, é o lugar onde é o que o outro me fez, não o que eu posso fazer. Por quê? Porque esse lugar me leva a esse ponto, né, como eu coloquei aqui, de preguiça física, mental e emocional. Deixa eu acelerar aqui o processo.
Outra característica do vitimismo é a incapacidade de reação. Incapacidade de reação. Olhe para mim, incapacidade de reação. Se Deus quis que eu perdesse meu marido, se Deus quis que o meu marido fosse embora deixando essa dívida, o que é que eu posso fazer? Chega diante do profeta Eliseu, e o profeta Eliseu diz aqui para ela o quê? Está aqui o que você pode fazer. Vai lá que Deus vai multiplicar o que você tem em casa. Você tem que fazer alguma coisa. E ela sai dali, pronta para viver o seu milagre. Ausência de amor próprio, falta de motivação para entregar mais do que lhe pedem, e por fim, pessimismo. Quer encontrar alguém vitimista? Essa pessoa é pessimista por natureza. Não consegue ter esperança no futuro. Não consegue ter esperança em si mesmo, não consegue ter esperança nas pessoas. Porque o vitimista sempre está nesse lugar. Por que que me fizeram isso? Por que que me tolheram a oportunidade? Esse lugar de vitimismo. E por fim, a última característica do vitimista é a incapacidade de construir o próprio futuro. Profeta, homem de Deus, você conheceu meu marido e ele morreu. E ele deixou uma grande dívida. O credor está lá em casa, dizendo que se eu não pagar a dívida, ele vai levar meus 2 filhos como escravos. Você percebe que ela para a conversa, mas na verdade o que ela estava perguntando ao profeta é: o que é que o Senhor vai fazer por mim? O Senhor é um homem de Deus. Eu já sei que o Senhor já ressuscitou morto. O Senhor já multiplicou pão. O Senhor já transformou a panela que estava cheia de veneno em uma comida saudável. O Senhor tem que fazer alguma coisa. Não tinha nada com ela, né? Quando ela chega diante do profeta, não tinha nada a ver com ela a situação. Por quê? Porque ela era uma vítima. Tinha tudo a ver agora com quem? Com o profeta. Faça alguma coisa. Deus tem que te usar para fazer alguma coisa na minha vida. Vamos ler o que o profeta disse para ela? Abra sua Bíblia aí, 2 Reis capítulo 4, versículo 2. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos o versículo 2? Dá para colocar aí, Breno? O versículo 2, por favor. 1, 2, 3. Vamos ler? 1, 2, 3. Eliseu perguntou-lhe: como posso? O que é que você tem em casa? Que pergunta mais desconexa, né, gente? Para alguém que tinha perdido tudo. Que pergunta mais sem noção para alguém que está no lugar em que Deus foi mal com ela, levando o marido dela. O credor é insensível com ela, agora querendo cobrar a dívida e dizendo que vai levar seus filhos. Que pergunta tão desconexa, né? O que é que você tem em casa? Lembra que eu falei que uma das características do vitimismo é você não se conhecer? E qual é a resposta daquela mulher, gente? Imediata. Qual é a resposta da mulher imediata? Tua serva não tem nada. Tua serva não tem nada. Tua serva não tem nada. Pastor, você está falando tudo isso, mas você sabe por que o país tem que reforçar mais o Bolsa Família? Você tem que ajudar gente que não tem nada. Ontem eu fui visitar um irmão que tem um programa de alimento orgânico. E ele dizia isso para mim: pastor, está difícil. A gente não consegue mão de obra. Sabe por quê? Porque as pessoas não querem trabalhar, só querem receber Bolsa Família. Eu ofereci, pastor, aqui trabalho para eles trabalharem recebendo salário, tudo certinho, e ainda usufruírem daqui. Eles ainda podem usufruir daqui. Se eles quiserem plantar a rocinha deles aqui, eles ainda podem ter.
E ninguém quer. Por quê? Porque é melhor o quê? Você acordar às 5 da manhã e passar o dia na roça? Ou é melhor você receber algo no seu bolso e depois fazer uma aposta na Bets? Irmãos, eu estou trazendo algo que é um fato. Agora entenda, se você está achando que eu estou falando sobre política social, eu estou falando sobre estilo de vida. Sabe por quê? Tem gente que está dentro de uma relação onde você não consegue ver saída. Você está vivendo uma relação desrespeitosa. Você não está sendo honrado nem honrada nessa relação. Mas você está olhando para essa situação e dizendo: pastor, o que é que eu vou fazer? Eu não tenho, como aquela mulher respondeu, né? Eu não tenho nada para fazer. Eu não tenho nada para fazer. Eu não posso fazer nada. Eu já falei, né, sobre aquele momento que eu estava no hospital. Eu lembro deitado na cama do hospital, da UTI ainda, e pensando: meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, porque quando eu sair daqui, a minha vida vai mudar. Estava no 6º período de engenharia elétrica, uma carreira na empresa em ascendência, só que tudo iria mudar depois dali. Eu tinha certeza que eu não tinha mais condições de trabalhar na indústria. E eu já estava fazendo planos. Vou lecionar, vou ser professor. Eu termino o meu curso e vou ser professor. Depois faço uma pós, faço um mestrado e vou ensinar. Sabia eu que o Senhor queria que eu de fato vivesse a minha vocação. Mas eu não estava deitado naquela cama esperando Deus fazer alguma coisa. Eu já estava planejando que seria a minha vida quando eu saísse da UTI, quando eu saísse do hospital. Porque o vitimismo me faz estar nesse lugar, né? Quando o profeta me pergunta: o que é que você tem? Você diz o quê? Nada. Agora eu sou um cara com mais de 70% do meu corpo queimado, e agora eu preciso que alguém me sustente. E eu vivenciei isso, tá, gente? Imagina um cara de 27 anos, onde eu precisava que alguém me levasse para eu fazer minha necessidade, limpar meu bumbum. Perdoe dizer assim, tá? E é difícil demais quando você está nesse lugar que você não pode fazer nada. E deixa eu te dizer, tem alguns momentos da nossa vida que Deus até permite que a gente fique nesse lugar. Mas olhe para mim, não é para a gente viver nele. É só um instante. Eu contei isso aqui quinta-feira passada. Eu passei 7 anos, logo quando eu sofri o acidente, afastado pelo INSS. E você que já ficou afastado, você tem conhecimento de alguém que ficou, você sabe que eles fazem uma média, né, do seu salário. Então, drasticamente, meu salário reduziu aproximadamente 40%. Imagina o que é você ter no mês o seu salário cheio, e no próximo mês você tem o seu salário aproximadamente a metade. E eu não tinha o que fazer. Se o profeta perguntasse para mim: o que é que você tem, Zoar? Não tenho nada, eu tenho que viver agora com 40% a menos. E obviamente que eu não fiquei nesse lugar de vitimismo, né? Eu fui buscar formas para que eu pelo menos tivesse um equilíbrio financeiro. Tinha contas para pagar. E machucado, tá? Sem poder trabalhar plenamente. Mas, gente, se tem uma coisa ruim na vida do ser humano, é quando ele se acomoda nesse lugar de vitimismo. Mas eu quero adiantar a história. 7 anos depois, sem nenhuma condição de voltar a trabalhar dentro da indústria. Na época, o governo tinha traçado uma diretriz dizendo que era para voltar o máximo de pessoas possível para o trabalho, mesmo sem condições. Eu contei isso aqui quinta-feira. Eu fui para uma perícia do INSS, cheguei lá, o médico tinha saído, mas tinha mandado eu sentar. Eu sentei, coloquei os meus relatórios médicos, né, em cima da mesa. Os médicos me acompanhavam, psicólogo, psiquiatra, todo mundo dizendo que eu não tinha condição de voltar. E sentado, e o médico veio por trás de mim. Ele entrou e, antes de chegar na minha frente, ele já disse assim: você vai voltar para trabalhar. Aí eu virei assim e disse para ele: o senhor nem viu os meus relatórios? Ele disse: não, você está bem. Você está bem, você vai voltar para trabalhar.
Já tem muito tempo afastado. Eu trabalhava no lugar inóspito, salubridade lá em cima. Eu disse para ele, tá bom. O senhor está dizendo? Ele disse, você pega o resultado lá fora. Aí eu passei, cheguei lá, vi que tinha indeferido. Aí você tem a oportunidade de pedir mais uma vez, você pediu, foi indeferido de novo. E a empresa me chamou, né, para conversar. Eu tive uma conversa com a empresa, dizendo para ela que eu não tinha condição nenhuma de voltar para aquele ambiente insalubre. E a gente conseguiu fazer um acordo. E aí o meu advogado, família, porque a minha condição física não dava para eu trabalhar mais naquele ambiente. E eu sei que não parece, vou falar sobre uma particularidade, mas eu tenho uma deficiência nesse meu braço esquerdo. Eu só tenho 5% de amplitude dele. E não consigo movê-lo no cotovelo, só tenho 5% de amplitude. Fiquei com essa deficiência. E aí, pessoal, você vai buscar se aposentar? Eu disse, não quero não. Claro que eu não quero. Sou jovem. E outra, se eu busco aposentadoria, eu não vou me contentar só com esse valor. Aí eu vou ter que esconder renda? Não quero, eu quero trabalhar. Pedi mais uma vez a revisão no INSS. E quando eu fui, sentado, o médico veio, sentou na minha frente e disse assim para eles, para mim, né? Você não quer se aposentar? E eu disse, não, doutor, não quero. Eu sou jovem, eu posso trabalhar. E eu também vou me aposentar, acho que eu vou estar no lugar, né? Posso fazer outras coisas, não quero. Ele, tá bom. Então tá bom, é um direito seu. Mas você sabia que por conta dessa sua lesão, você tem direito de um seguro permanente? Porque você ficou com uma lesão por conta do acidente? Eu disse, não sabia. Ele disse, você tem. Você quer? Eu olhei para ele e só sorri, né? É um direito meu. Olha como Deus faz, gente. Olha como Deus faz. Eu poderia estar naquele lugar, né? Depois que eu sofri esse acidente, nem o governo olha para mim. Irmãos, esse é um lugar de miséria. Esse é um lugar de tristeza. Esse é um lugar onde você olha para o futuro e você não consegue ter esperança. Esse é um lugar onde você olha para frente e você não consegue ter alegria no seu espírito. Por quê? Porque você está sempre esperando e dependendo de alguém. Você está esperando da resposta de um político. Você está esperando da resposta de alguém que vai abrir a porta para você. Você está esperando da resposta de alguém que disse, olha, se preocupa não que eu vou. Só me faz lembrar José, né? Lembra José abençoando a vida do copeiro? Quando ele ajuda o copeiro, interpretando para ele o sonho, o que é que ele diz? Olha, quando você voltar para o palácio, por favor, interceda junto ao rei. Diga para ele que eu estou aqui, e eu estou aqui injustamente. Inventaram uma mentira. Eu estou aqui por causa de uma calúnia. Interceda por mim. O que é que o copeiro diz para José? Se preocupa não, quando eu sair daqui eu te ajudo. Vai embora e esquece de José. E o que é que José faz? Fica chorando na prisão? Não, a palavra diz que ele se tornou o coordenador da prisão. Porque lá o Senhor também o prosperou. A palavra diz que o carcereiro, gente, nem ligava, porque a administração estava toda na mão de José. Por quê? Porque enquanto eu não tenho o ideal, eu vou lidando abençoadamente com o real. Enquanto eu não tenho o ideal, eu vou lidando abençoadamente com o real. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Você está vivendo uma situação ruim na sua vida? Olhe para mim, você está vivendo um momento difícil na sua vida? Não é o que você pensou como ideal para a tua vida nesse momento? Seja nesse instante a maior bênção nessa sua realidade. E o Senhor vai te colocar no lugar que você está orando para chegar, no nome de Jesus. Quero encerrar essa minha palavra. Lembra como foi a história de José? A palavra diz que o faraó tem um sonho, não consegue a interpretação, e está lá todo agoniado, chama os conselheiros, aí o copeiro vai lá levar a comida dele. Quando ele está levando a comida, aí ouve o faraó dizendo, olha, tive um sonho, não sei o que significa, os auxiliares, os conselheiros não têm interpretação.
Aí o copeiro, né, tremendo. Vocês lembram como foi que ele falou? Ele diz assim para o faraó: olha, estou aqui pesquisando na minha mente e vi que pequei. Quase tremendo, né? Acho que eu pequei. Quando eu estava na prisão, teve um rapaz lá que me ajudou e eu disse que eu iria lembrar dele. Eu acho que ele pode ajudar o Senhor. E José, estava na prisão chorando? Se vitimizando? Não. Estava administrando a prisão. Depois ele ia administrar o palácio. Mas enquanto não tinha um palácio, ele administrava a prisão. Digam todos graças a Deus. Vamos encerrar. Como é que eu encerro, pastor, o ciclo do vitimismo? Eu vou trazer para você 7 passos para eu encerrar o ciclo do vitimismo na minha vida. 7 passos. Primeiro, se conheça. Tenha autoconhecimento. Saiba quem você é. Por que eu não aceitei, gente, me aposentar? Por que eu não aceitei me aposentar com 34 anos? Por quê? Porque eu sabia quem eu era. Eu sabia que eu não ia me contentar com aquilo. Eu sabia que não era aquilo que Deus tinha para mim. Eu sabia que Deus tinha mais para mim. Eu sabia que eu não podia só depender daquilo. Eu me conhecia. Sabe por que às vezes a gente se submete a relacionamentos horríveis? Porque a gente não conhece o que Deus colocou dentro de nós. Quer acabar com o ciclo do vitimismo? Se conheça. Segundo, assuma a responsabilidade da sua vida. Deixe ninguém fazer isso por você, tá? Não dependa de ninguém fazer isso com você. Quando é criança, né? Junior, adolescente, aí sim, os pais é quem tem que cuidar. Cresceu, a responsabilidade é minha. Terceiro, esse é um termo muito usado, né, esses dias, e eu vou usá-lo aqui. Tenha autorresponsabilidade. Tenha autorresponsabilidade. Oh meu Deus, o Senhor levou meu marido. O credor não tem coração. Eliseu perguntou: o que é que você tem em casa? Ah, eu tenho um pouquinho de azeite. Pois bem, peça um monte de vasilha emprestada. Sabe mandar seus filhos pedir vasilhas emprestadas? Sei, faça isso. Sabe colocar essas vasilhas tudo dentro de casa? Sei, faça isso. Sabe multiplicar o azeite? Não, isso eu não sei. Então deixe com Deus que Ele vai fazer. O que você sabe fazer, faça. O que você não sabe fazer, Deus vai fazer por você. Diga graças a Deus. Quarto, reconheça que certos padrões de pensamentos negativos de vez em quando tomam sua mente. Que é o que acontece, gente, com o vitimismo. E ouça, tá? Agora eu vou falar isso. E olhe para mim, na autoridade do Espírito Santo. O adversário, o maligno, ele trabalha no coração das pessoas o vitimismo. Para você se sentir encurralado, encurralada. 15 dias que eu estava no hospital, na UTI. O maligno tentou invadir a minha mente e dizer para mim, naquele cubículo de uma sala de UTI, de que a minha única chance era entregar os pontos e morrer. Porque saiba, tá? O maligno, ele também trabalha esse lugar do vitimismo. E foi assim que aconteceu. 4 e pouco da tarde, a visita tinha acabado. Era o momento mais difícil para mim. Era o momento da segunda visita. Eu tinha uma visita de 10 minutos. E depois eu sabia que eu ia passar a noite sozinho. Era difícil demais. Era difícil demais. Imagina o cara parecendo uma múmia, só dormia assim, ó. E eu tenho várias manias para dormir. Durante 3 meses eu só conseguia dormir assim, virado para cima. Eram horríveis as noites. E eu lembro mais ou menos 15 dias, eu estava ali. Eu já contei essa história, não serei detalhista. Naquela tarde o maligno tentou me convencer. Como tentou convencer o profeta Elias, né? Ah, Senhor, já tive o bastante.
é melhor que o Senhor me leve. E naquela tarde eu disse isso para Deus. Já pedi perdão, mas eu estava naquele lugar de vitimismo. Eu estava naquele lugar sem esperança. E deixa eu te dizer, se você não tratar esse vitimismo no seu coração, o teu inimigo vai te empurrar para esse canto do quarto, para você ficar assim com o rosto na parede, dizendo: não tem saída, não tem saída, não tem saída. Foi assim que o maligno tentou fazer comigo naquela tarde. Aceita, Zoar. Você vai sair daqui, você vai ser um estorvo na vida das pessoas, e amputar os meus 2 braços, minhas 2 pernas, ou seja, eu vou ser um peso. Era assim que o diabo dizia naquela tarde para mim: você vai ser um peso. Melhor você pedir. E olha, gente, que ele usa até palavras confortáveis no mundo espiritual, né? Você já está pronto mesmo, é tipo Elias, né? Interessante, né? Que Elias já não pediu para morrer, ele já tive o bastante, me leva para o céu. O diabo às vezes até usa, tá? Palavras meio espirituais. Naquela tarde eu não pensei assim: vou morrer. Senhor, o Senhor pode me levar. E o Espírito Santo me tirou daquele lugar de vitimismo. Como o Espírito Santo nessa manhã vai te tirar desse lugar de vitimismo. Tem mais de Deus para acontecer na tua vida. Tem mais de Deus para acontecer na tua história. Ninguém ainda definiu o que Ele tem para fazer na tua vida. Tem mais do que você imagina, mais do que os teus pensamentos conseguem acessar. Tem mais. Não aceite sugestões do inimigo, te levando para um lugar dizendo: o que é que eu posso fazer? Tem mais. Diga para a pessoa do seu lado: tem mais. Amém. Vamos encerrar. Reconheça os padrões de pensamentos negativos, ou seja, quando começar a ser encurralado, como eu fui, repreenda no nome de Jesus, peça ajuda, busque ajuda profissional, busque atendimento, converse com gente que tem mais fé que você, busque ajuda, e o Espírito de Deus vai tirar desse lugar, amém? Aprenda a lidar com emoções de forma mais saudável, ou seja, sabe o negativismo? Aprenda a lidar com essa emoção. Penúltimo, busque proatividade na sua vida e protagonismo. Saia desse lugar de esperar que alguém faça por você. Por fim, entenda que é possível mudar a forma como você reage às adversidades. É sim possível. Volta aquela mulher diante do profeta, possivelmente com a amostra do azeite, dizendo: profeta, você não sabe o que aconteceu. Lá em casa a gente não consegue nem pisar no chão de tanto azeite que tem lá nas vasilhas. O que é que eu faço agora? O profeta disse para ela: vai pagar suas dívidas. Sabe que na verdade o profeta estava dizendo para ela: vai resolver o que fizeram com você. O Senhor está te dizendo nessa manhã: vai resolver o que fizeram com você. O que tinham feito com ela, gente? O marido tinha deixado uma dívida. Deus tinha levado o marido dela. O profeta estava dizendo para ela: vai resolver o que fizeram com você. E depois disso, depois que você resolver o que fizeram com você, vai e viva do resto. Viva com o saldo do milagre. Viva com o saldo do milagre. Todas as vezes que eu me vejo assim, nesse lugar que eu estou agora, abençoando a tua vida, sabe o que eu penso? Eu estou vivendo do saldo do milagre. Daquela tarde que o Espírito Santo me tirou de dentro daquela nuvem. Porque eu já contei essa história, se você nunca ouviu, naquela tarde quando o maligno começou a sugestionar que eu deveria morrer, eu fui envolto, não foi algo do meu pensamento, eu vi. Aquele quarto foi tomado por uma nuvem densa e escura. E à medida que a nuvem tomava o quarto, meu coração ia escurecendo e eu ia pensando: só me resta agora é morrer. O Senhor me tirou daquele quarto. O Senhor me tirou daquele lugar. O Senhor vai te tirar também desse lugar. O Senhor vai te tirar desse lugar de vitimismo. E Ele tem uma história poderosa para realizar na tua vida. Creia nisso. Amém? Fique em pé no seu lugar. Diga comigo: o Senhor vai me ajudar a construir uma agenda
poderosa e um futuro maravilhoso. Eu creio nisso. Vamos cantar ao Senhor. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Eu quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Você é filho, você é filha, Tudo que eu quero e merece o melhor do Pai. estar perto de ti. Nos seus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Vivo só pra ti, meu Deus. Me Conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Você sabe que o Senhor te ama, então declare isso. Me ama. Teu amor é bem Teu maior. amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Eu quero atrair teu Olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Está em ti, meu Deus. Levante bem alto as suas mãos e declare isso. Filha amada, filho amado, declare isso. Nos teus braços, meu Deus. Não é o que te fizeram, é o que Deus tem preparado para a sua vida. Não é o que te fizeram, é o que Deus preparou para o teu futuro. És a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Quero declarar isso. Renova-nos nesta manhã, meu Deus. Renova o coração dessa tua filha. Renova o coração desse teu filho. Renove a esperança de corações que estão desesperançosos. Renove o plano, meu Deus. Renove o projeto. No nome de Jesus, pessoas que já estavam olhando para o mês de outubro e desistindo, já pensando em 2025, há muita coisa do Senhor para acontecer ainda esse ano. O Senhor tem mais, o Senhor tem abundantemente
Aplauda ao Senhor bem forte. Bendito é o nome do Senhor. Abençoa quem está perto de você. Dá um abraço. Se for alguém da tua família, aproveita, dá um cheiro bem abençoado e diga: o Senhor está preparando uma agenda abençoada para você. O Senhor está preparando um futuro abençoado para você. Aleluia. Deixa o azeite com Ele. Só prepara as vasilhas. Deixa o azeite com Ele. Ele vai trazer a multiplicação. Você só precisa preparar as vasilhas. Amém? É isso que você tem que fazer. Ele vai multiplicar. Vamos agradecer ao Senhor. Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez agradecemos aos nossos formandos, aqueles que aceitaram estar com vocês. Deus os abençoe. Continuem frutificando no reino. Amém? Levante as mãos para os céus e diga assim comigo: obrigado, meu Deus. O Senhor é Pai e preparou para os seus filhos um futuro abençoado, no nome de Jesus. Te agradecemos, meu Deus, por essa manhã tão especial. Continua, Pai, derramando sobre as nossas vidas do teu favor, da tua graça, da tua unção. Não estamos num lugar onde a situação vai nos imobilizar, meu Deus. Não ficaremos neste lugar. O Senhor tem mais. Participaremos ativamente do milagre. Entendemos que há coisas sobrenaturais que é só com o Senhor. Participaremos, meu Deus, sempre do milagre. Mas sabemos que a nossa parte, o Senhor irá determinar que façamos, e nós queremos fazer. Nos leve a esse lugar, meu Deus, de proatividade, de protagonismo, para realizar o grande milagre que eu sei que vem dos céus, porque de nós mesmos nós não temos nenhuma condição, mas sabemos que essa parceria milagrosa, tenho certeza, meu Deus, que determinará um futuro de muitas bênçãos. Te agradecemos por isso. Abençoa a semana dos teus filhos. Abençoa, meu Deus, o início de mês. Nós estamos num momento de transição. O mês de setembro está encerrando. O mês de outubro está começando. Que milagres aconteçam na vida dos teus filhos. E que o teu nome, só o teu nome, seja glorificado sempre na vida, na família, nos sonhos, nos projetos, em todo o tempo. Para a glória do teu nome te agradecemos, meu Deus. Leva-os em paz, protegidos e guardados, guiados pela tua poderosa mão. Te agradecemos por isso, no nome de Jesus. Amém e amém. Antes de ministrar a bênção apostólica, o pastor Wagner já falou, nós estamos encerrando o mês de setembro e essa mensagem, ela veio a calhar por tudo aquilo que esse mês nos alerta, né? E nos lembra. Então lembre disso, tá? Deus tem abundantemente mais para realizar ainda na tua vida. E você tem muito valor para Deus. A tua vida é muito valiosa para o Senhor. Ninguém vai te levar para um lugar de vitimismo, nem as situações dolorosas. Deus tem mais. Amém? Obrigado, meu Deus, te agradecemos que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação, divino e eterno Espírito Santo, permaneça sobre todos hoje e sempre. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe a nossa irmã Kelma por essa preciosidade. Deus abençoe a todos. Vão em paz.